Com o Francisco Freitas, que é coordenador geral do Sintef-PB e do Sinacef Nacional. Nós queremos um posicionamento, o sindicato já falou, mas nada melhor do que ouvir o próprio diretor se posicionando com relação à criação do IF Sertão. Freitas, primeiro do que tudo, parabéns pela luta que tem sido desenvolvida pelos sindicatos a nível nacional e muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação. Deixo o microfone aberto para a sua consideração inicial. Boa tarde, Josivan, boa tarde a todos os ouvintes. Antes de tudo dizer que eu sou extremamente grato, né, pela generosidade democrática, por abrir esse espaço para a gente falar sobre a nossa luta por uma educação de qualidade também acessível para todos os filhos e filhas da classe trabalhadora. Sem dúvida. Freitas, particularmente me pegou de surpresa a velocidade da criação do Instituto Federal do Sertão, que terá sede aqui na cidade de Patos. Essa discussão já vinha aqui nos bastidores há bastante tempo, mas nada de forma concreta, de forma a reunir a comunidade, a própria sociedade, os discentes, os docentes, para aprofundar essa discussão. De repente, o projeto 01/2026, isso mesmo, 01/2026, do Poder Executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e no outro mês, na primeira sessão do Congresso, já foi aprovado o IF Sertão. Inclusive, o pai do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, o Nabu Vanderlei, já esteve no IF tirando fotos, mostrando a grandiosidade, tirando foto com os estudantes. Por que o Sinacef tem estranhado isso? Porque o Sinacef também ficou de orelha em pé com essa velocidade, Freitas? Olha, Josvan, não é de hoje que o Sinacef e o Sintef-PB, no caso da Paraíba, têm estado em trincheiras opostas ao deputado Hugo Mota. No último ano, por exemplo, inclusive, ele lutou, inclusive judicialmente também e politicamente, para que o sindicato acabasse com a campanha contra a PEC, que visava, né, dar uma imunidade para os políticos, que ficou conhecido como PEC da bandidagem. Da mesma forma também, a gente fez uma campanha dura contra a reforma administrativa, proposta bancada pelo deputado Hugo Mota, enquanto presidente da Câmara, e que visa, a chamada PEC 38, é uma reforma administrativa que visa prejudicar os servidores, inclusive, principalmente os servidores dos municípios que votam nele, que são servidores municipais, estaduais, que ainda têm quinquênio, que ainda têm licença-prêmio, e que são carreiras extremamente precarizadas, né, com extremas limitações impostas pelo arcabouço fiscal e também pela própria lei de responsabilidade fiscal, e que evita que esses servidores tenham salários dignos, tenham um plano de carreira e valorização que eles merecem. E o deputado Hugo Mota esteve, né, na frente dessa proposta de reforma administrativa, que era para tirar o mínimo de direito que esses servidores têm. Nesse momento, a gente estranhou a decisão do governo, inclusive, de desmembrar o IFPB sem sequer ter uma discussão com a comunidade. A gente não teve uma audiência pública realizada nem pelo Ministério da Educação, muito menos pela Câmara dos Deputados. A proposta não foi discutida nas comissões, ela foi direto para o plenário, sem sequer ter um diálogo com os nossos servidores, com os nossos estudantes, com os pais dos nossos estudantes e também com a população de forma geral que vai ser impactada. De forma que não se diz por que se está criando o IF Sertão, não se diz para que está criando o IF Sertão, quais serão as expertises, quais cursos serão oferecidos, onde serão abertos novos campi, nada disso infelizmente foi discutido e agora já deve ir para o Senado, né? Já vai para o Senado, aliás, e onde tudo aparenta que vai ser aprovado. Uhum. E o Sinacef, a gente tem uma postura dura e crítica em relação a isso,
porque a gente entende que é importante abrir novos IFs, é importante expandir, a gente quer que expanda, que tenha mais concursos, que mais filhos da classe trabalhadora possam estudar numa escola pública de qualidade, mas a gente entende que é preciso ouvir e é preciso um processo democrático em que toda a população envolvida participe. Freitas, me permita uma observação que você, como ninguém, pode me esclarecer. Quem fez o concurso para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPB aqui, quem fez esse concurso? E agora é criado um IFPB e essa pessoa está dentro, fez um concurso para o IFPB. Como é que fica se de repente ele disser, não, eu sou servidor, eu sou professor do IFPB, eu não sou servidor do IF Sertão, não. Existe possibilidade de uma discussão como essa diante dessa forma que foi feita? Então, é muito boa essa sua pergunta, Josué. O concurso, quando a gente presta, por mais que a gente faz o concurso para o órgão, mas tem a possibilidade, inclusive prevista na Lei 8.112, de que o servidor ele pode ser redistribuído ou removido no interesse da administração pública, com ou mudança de sede. O que a legislação garante é a remoção em caso em que seja removido, que o cônjuge pode ir junto, ou na possibilidade também de ser removido o servidor, quando é no interesse da administração, recebe uma ajuda de custo, que equivale normalmente a até 3 vezes o valor do salário dele, que é para ajudar no processo de deslocamento. Mas, especificamente na situação do concurso, os servidores poderão ter as suas lotações em qualquer um dos dois, tanto no IFPB como no IF Sertão, porque agora tem algumas situações que são mais específicas. Os servidores que no desmembramento já estiverem lotados no IFPB, esses servidores, durante o período de 10 anos, poderão participar dos editais de remoção para o IFPB. Então, o servidor que estiver no Sertão, aguardando uma vaga para vir para João Pessoa, para ir para Campina, para Guarabira, para Picuí, para Monteiro, esses servidores, durante esses 10 anos, poderão disputar os editais, que é por tempo no campus, e fazer essa movimentação. Agora, tem outras situações que os cargos que foram criados agora e que são cargos que não estão contemplados no concurso. É o cargo, por exemplo, de técnico em educação, analista em educação e alguns perfis docentes, como, por exemplo, professor de história. Esses cargos não tiveram vagas no concurso que está vigente. Então, possivelmente, a gente precisará de um novo concurso, mas para preencher as vagas que não estão. Esse concurso pode ser até um concurso unificado, por exemplo, com o IF Sertão e o IFPB. Mas esse novo concurso, se acontecer depois do desmembramento, as vagas já deverão ser destinadas, ainda que seja o mesmo concurso, mas já precisará dizer quem é que vai para o Sertão, quais vagas irão para o Sertão e quais vagas ficarão no IFPB. Entendi. Estou em linha com Francisco Freitas, que é coordenador geral do Sintef-PB e do Sinacef Nacional, fazendo alguns esclarecimentos com relação a essa criação do IF Sertão. Francisco, você tem um entendimento grande como sindicalista, visão de classe, comportamento de classe. Mas eu pergunto, por que, Francisco, tanto interesse do deputado federal Hugo Mota, do seu pai que é pré-candidato a senador, nessa questão da criação do IF Sertão, tendo em vista, como você colocou muito bem, que Hugo Mota é um inimigo do povo brasileiro, inimigo dos servidores também, e de acordo com o meu conhecimento, o IF, que está aqui na cidade de Patos há vários anos, não recebeu nenhuma emenda sequer do deputado federal Hugo Mota, e de repente tanto interesse. Você pode esclarecer para a gente o que é que está em jogo? A educação, ela padece, né? Ela sofre de um problema que é
todo mundo gostar, todo mundo elogiar, mas pouca gente se mobilizar ou realmente agir para ajudar. Então, toda a elite brasileira, toda a classe política, né, gosta de falar que a educação é o caminho, que a educação deve ser a prioridade número 1, mas na hora de discutir salário de professor, salário de técnico, na hora de discutir verba para assistência estudantil, aí é que a gente vê realmente quem defende a educação e quem apenas é um farsante. E especificamente, no caso do deputado Hugo Mota, ele passou os 2 anos apresentando uma proposta de reforma administrativa, bancando, na realidade, uma proposta de reforma administrativa que era draconiana. Era uma proposta administrativa que visava acabar com as condições de trabalho dos servidores públicos. Além disso, bancou também uma política de austeridade e uma política fiscalista que visava economizar dinheiro para que esse dinheiro fosse usado em emendas parlamentares e outras finalidades. E aí é muito importante a gente dizer isso e dizer à população que não se engane. Não adianta a pessoa só lutar e querer desmembrar de forma eleitoreira o Instituto Federal. O que é importante é garantir a continuidade da assistência, a continuidade dos salários, a continuidade da política de formação integral que os IFs oferecem. Por quê? Porque se depender da política econômica que foi aplicada por Hugo Mota e o seu grupo Centrão, coloiado com a extrema-direita, vai significar o desmantelamento e a gente vai ter institutos no interior, mas serão institutos sem qualidade. E o que nós queremos é manter o Instituto Federal como essa coisa revolucionária, onde o filho e a filha do agricultor, da agricultora lá de Malta, lá de Bom Sucesso, de Brejo Santos, de Poço José de Moura, de Princesa Isabel, consegue estudar na mesma escola do filho do rico, tendo as mesmas oportunidades, inclusive com auxílio financeiro para participar, como a gente tem muitos de nossos alunos premiados em eventos nacionais e internacionais, alunos indo para a China para participar de eventos, sendo premiado, mas tudo isso depende da gente derrotar nas urnas esse projeto que é representado por Hugo Mota, que não é um projeto que representa a população brasileira e principalmente nós do Nordeste, do Sertão, que embora eu moro em João Pessoa, mas sou sertanejo, estudei em Sousa e sei da importância que é derrotar a extrema-direita que tem tanto ódio do Brasil e do Nordeste. Concordo plenamente, Freitas, com você. Agora, sei que o IFPB tem professores, tem servidores, estudantes e tem pessoas que têm um grau elevado de educação, tem compreensão do que significa isso. Por que é que a criação do IFPB dividiu tanto? Porque eu já encontro professores defendendo que coisa boa que foi criado, e encontro também professores e outros servidores contrários. Por que é que causou essa divisão dentro do próprio IF? Então, a nossa rede, ela é muito diversa e ela traz muitas experiências. A gente está falando de metade de uma área geográfica que é basicamente metade do estado da Paraíba. Sim. E com peculiaridades, especificidades muito distintas em relação ao sertão e o litoral. Então, enquanto a gente sertanejo tem a questão da convivência com o semiárido, o litoral já tem uma outra realidade, né, com um período de chuvas maior, com outros e também com outros problemas. O sertão, o que é que acontece? Existe um desejo de alguns segmentos do sertão de que houvesse um Instituto Federal, porque antigamente a Escola Agrotécnica Federal de Sousa, ela tinha autonomia, e no processo de integração ela perdeu a sua autonomia, né, se juntando ao Cefet de João Pessoa e ao UNED de Campina Grande, de Cajazeiras, mas que também era vinculado já ao Cefet, para se tornar o Instituto Federal da Paraíba. Então, desde então, se tem
essa discussão se a agrotécnica não deveria ter se tornado o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Para além disso, se tem também discussões, como, por exemplo, a expertise em cursos de convivência com o semiárido, projetos de pesquisa, projeto de extensão voltado para o desenvolvimento regional do sertão. O que é digno, o que é válido, a gente tem instituições federais já que tratam dessa forma, como o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, a Universidade Federal do Semiárido no Rio Grande do Norte e também a Univasp no Vale do São Francisco, que inclusive atua em 3 estados, Bahia, Pernambuco e Piauí. Agora, o que é o grande problema é que esses atores envolvidos não foram ouvidos. Os servidores, por exemplo, os professores, os técnicos que são contra, não tiveram um espaço qualificado e um espaço oficial para se manifestar sobre isso. E os que são a favor também não tiveram esse espaço de debate, de audiência pública, de diálogo sobre esse tipo de coisa. Então, foi um processo verticalizado, de cima para baixo. As duas posições são válidas, são dignas de respeito, são legítimas. Agora, as duas opiniões foram ignoradas e o projeto foi apresentado a toque de caixa e foi votado a toque de caixa sem sequer passar em nenhuma comissão da Câmara dos Deputados. Francisco, deixa o microfone aberto para as suas considerações finais, mas antes pergunto, já que foi feito dessa forma, com apoio do presidente Lula, num provável acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, vai para o Senado e talvez seja aprovado também com acordo com a Alcolumbre e Companhia Limitada, o que é que pode ser feito agora? O que a gente vai lutar, claro que a gente não dá essa luta por perdida, inclusive a gente conseguiu aí garantir a mobilidade dos servidores, e o que a gente vai lutar com todas as forças é que não seja um elefante branco, mas que esse Instituto Federal seja um instituto forte, que a gente tenha realmente o quadro de servidores que é necessário e a gente tenha a abertura, pelo menos aí, de 3 campi também no sertão, todos no sertão, né? E também a necessidade de política de manutenção. Não adianta ter só o instituto e o governo entrar só com o custeio e com a folha de pagamento. É necessário também a ampliação do número dos números dos recursos para assistência estudantil, para que a gente consiga garantir alimentação, fardamento, qualidade de vida também para os nossos estudantes, para garantir que a gente tenha os nossos estudantes assistidos da maneira que eles devem ser assistidos. Sem dúvida. Francisco, muito obrigado por sua contribuição para que a sociedade patuense, o sertão paraibano, compreenda de forma independente e de forma também muito firme o que é que está por trás de toda essa discussão da criação do IF Sertão. Muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço, Josivan, e fico à disposição, e meu muito obrigado a você e todos os ouvintes pela generosidade. Eu que agradeço. Estive em linha com o Francisco Freitas, coordenador geral do Sintef-PB e do Sinacef Nacional, se posicionando sobre essa criação do IF Sertão, que ainda vai dar muito o que falar. Jota